Glória a Deus! Pode sentar, meu querido, fica à vontade. Você está em casa. Esse é o Tim. Se você não me conhece, eu vi que tem algumas pessoas novas aqui. Prazer, eu sou o Lucas Paulo. Tem muita fumaça, não estou vendo a Mariana, mas ela deve estar ali pelo fundo. A Mariana é minha esposa. Nós lideramos o Tim, é uma honra estar aqui com vocês. Então, vocês que vieram aqui pela primeira vez, vocês são muito bem-vindos, voltem, aqui é a casa de vocês. Nós amamos já a vida de cada um de vocês. Amém? Bota aí a artezinha que eu fiz, que eu estou começando a ficar, a minha esposa me ajudou, né? Mas estou começando a melhorar. Gente, hoje a gente vai falar sobre imperfeição. Deus tem tratado sobre isso na minha vida. E isso é bom, porque tudo que Ele me orienta a falar aqui para vocês são coisas que Ele tem tratado comigo. Então, quando a gente fala algo que a gente foi tratado, isso também sai com o poder para transformar, porque é o que a gente vive, né? Então, Deus tem tratado isso comigo e colocou o desejo no meu coração, me orientando a ministrar sobre isso hoje. Sabe que nós vivemos em um mundo, em uma sociedade, em escolas, em empresas que são muito exigentes, que exigem o seu melhor, o seu máximo e às vezes até a sua perfeição, coisa que ninguém consegue ser. Vocês, a maioria, estão em época de vestibular, até quem não está prestando vestibular nesse ano. A maioria, eu acredito que está no ensino médio. E mesmo quem não está no ensino médio, está no 8º ou 9º ano, já começa a ter pressões a respeito do vestibular, por exemplo. Quantos aqui querem fazer um curso de medicina, por exemplo? Vários. E o curso de medicina é um curso que para você passar no vestibular e ingressar numa faculdade, principalmente se ela for pública, você precisa praticamente ser perfeito na prova, não é? Porque o corte é muito alto, o nível é muito alto. Todas as pessoas que vão prestar a prova de medicina geralmente estudam muitos e muitos anos pensando nessa prova. E nos anos que antecedem um vestibular, pelo menos na minha época, eu acredito que hoje está pior ainda, desde o primeiro dia de aula do ano, o professor entrava na sala e ele colocava lá, faltam tantos dias para o Enem. Aí tem isso aqui, com certeza existe algo muito pior, mas alguém faz isso de colocar? Meu professor entrava na sala todo dia, professores colocavam lá a data. E aquilo gerava um senso de cobrança comigo mesmo. Falava, cara, na verdade isso é proposital, mas esse senso de cobrança, de exigência de nós mesmos, ele tem que ter um limite, porque senão ele pode ser prejudicial para as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Sabe, porque talvez numa caminhada com Deus, você esteja tão convicto de quem Jesus é. E porque você é convicto de quem Jesus é, você também sabe o que você pode através dele. E por causa de tudo isso, talvez você esteja se exigindo ser quem Jesus foi. Mas Jesus, ele foi perfeito. O problema não está em ter Jesus como uma referência, porque isso é bom. Nós temos que olhar para Jesus, em tudo que ele fez, ele nos ensinou algo e ele é a nossa referência. Mas a gente deve olhar para Jesus como uma inspiração, mas sabendo que nós, seres humanos, somos imperfeitos. Essa convicção de quem Jesus deve estar no teu coração, mas você também tem que saber discernir que você não é perfeito. Nós olhamos para alguém perfeito, nós seguimos alguém que é perfeito, mas o problema está em você querer ser quem ele é, e ele era perfeito. Jesus não pecou, Jesus não errou, ele é a nossa inspiração. Eu olho para Jesus todos os dias, eu falo para Mariana, eu quero ser a pessoa que você conhece, que é mais parecida com Jesus. Isso é uma inspiração para mim, cara, isso é uma motivação para mim todos os dias, eu querer ser o mais parecido possível com Jesus. Mas se nessa caminhada de querer ser parecido com Jesus, você se confundir e tentar ser igual a ele, você vai se frustrar. Porque Jesus foi o próprio Deus que se fez carne e caminhou entre nós. E ele era perfeito.
Jesus não morreu por nós para que nós fôssemos perfeitos um dia. Ele não morreu pelo Lucas para que o Lucas fosse perfeito. Ele morreu pelo Lucas para que o Lucas fosse o Lucas. Ele morreu por mim porque Deus tinha um propósito para mim. E ele sabia que se ele levasse todo o pecado que um dia estaria fadado sobre a minha vida naquela cruz, eu então poderia me apresentar diante de Deus, sabendo que Jesus fez por mim, e ter um relacionamento íntegro com Deus, como se o meu pecado nunca tivesse existido, para que então o Deus, criador do meu propósito, criador do meu chamado, criador da minha vida, meu Pai, abençoador, pudesse me guiar de acordo com o meu propósito, o propósito do Lucas, o propósito do Luca, o propósito da Maria. Amém? Jesus não morreu por ninguém para que vocês fossem perfeitos um dia. Ele morreu pela Bia, porque um dia a Bia teria a oportunidade de ser a Bia. Ele não morreu por pessoas que um dia seriam cópias de outras pessoas, mas ele morreu por pessoas que um dia seriam e teriam a oportunidade de ser quem Deus criou elas para ser. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Abre comigo lá em 2 Coríntios 12, 1. 2 Coríntios 12, 1. Aqui a gente vai falar um pouco a respeito de Paulo. Paulo, para mim, é a minha maior referência, a minha maior inspiração na Bíblia depois de Jesus. Então ele é um cara que eu olho para a vida dele e falo, eu quero conseguir fazer 10% do que esse cara fez. Não porque eu quero copiar o que ele fez, mas ser uma inspiração para mim. Atingir 10% do nível de glória que ele promoveu, porque, cara, Paulo, ele virou o mundo de cabeça para baixo, velho. Ele foi um dos maiores precursores da história da igreja. Ele escreveu o maior número de livros do Novo Testamento. A base do que a gente tem hoje como igreja foi fundamentada através da vida de Paulo. Ele foi o maior apóstolo, cara. Ali, depois de Jesus, ele foi o cara. Para mim, ele foi o cara. E aí a gente olha para a vida de Paulo. Nessa passagem aqui, olha o que ele diz. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 diz assim: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho. Isso me parece estranho, mas olha, ele continua. Mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que eu recebi do Senhor. Aí ele começa no versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus sabe. Rapidão, para comigo. Aqui Paulo, ele está falando dele mesmo. Ele está falando que ele conhece um cara que foi arrebatado ao terceiro céu. Se você não sabe o que é o terceiro céu, a Bíblia ela fala que existem 3 tipos de céu. Primeiro, essa atmosfera que a gente vê aqui, onde os aviões voam, onde se você já pegou um voo, se você, sei lá, pulou de paraquedas, alguma coisa assim, você já esteve lá. É o primeiro céu. Se você pulou de paraquedas, você pegou um voo, né? Não precisava ter falado isso, nada a ver. Mas beleza. Aí existe um segundo céu, que é fora do planeta Terra. É lá onde está a galáxia, o espaço o quê? Espaço sideral, universo. E existe um terceiro céu, acima de todos os outros, que é onde ele fala que é o paraíso. Nesse mesmo céu, onde Deus está assentado com toda a sua glória. Amém? Paulo fala, que ele conhece um cara, que no caso era ele mesmo, que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele fala que ele não sabe se foi no próprio corpo ou se ele foi em espírito, mas ele foi. Ele fala que Deus sabe que ele foi. Aí continuando. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu sei. 4, que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar.
Da experiência desse homem eu teria razão de mergulhar, mas eu não o farei. Na verdade, as minhas fraquezas são a única razão de orgulho. Se quisesse mergulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: a minha graça é tudo que você precisa. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer as fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. O cara que para mim é a maior referência depois de Jesus, o cara que foi ao terceiro céu, ele falou que ele viu lá coisas tão maravilhosas que não existiam palavras para expressar. O cara teve o privilégio de ter sido arrebatado ao terceiro céu, velho. Isso é muito louco. Isso não é para você? Fala, meu, quando eu era criança eu olhava para o céu, aí eu via o aviãozinho passando, eu falava, meu, cara, será que um dia na minha vida eu vou voar? Será que um dia eu vou ter o privilégio de olhar de lá de cima e olhar para esse mundo aqui embaixo e enxergar tudo pequenininho? Eu pensava, às vezes eu pensava que de repente poderia ter um dia na minha vida que eu nunca ia voar. Eu falava para minha mãe, mãe, eu quero voar um dia. Ela falava, meu filho, você vai voar, calma, você vai voar. Eu achava que, eu não queria passar a minha vida sem voar num avião um dia. Ou seja, eu consegui ter esse privilégio de voar no avião. Mas imagina, cara, você ter o privilégio de um dia ir para o espaço sideral. Uou! Quem aqui tem o desejo? Cara, deve ser muito louco, velho. Você ir lá, ser lançado e tal, e ficar lá fora, ver a terra, velho. Não é o maior desejo da minha vida, mas eu queria. Se alguém chegasse e falasse hoje, você quer ir para o espaço? Eu ia falar, eu quero, velho. Quero ir. Então, é um privilégio para poucos. Agora, Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, um lugar onde só o Espírito pode levar, cara. Onde só Deus pode levar. Esse cara teve um privilégio de estar lá. A maior, vou falar de novo, eu falei 55 vezes, a maior referência para mim depois de Jesus, falou que ele se alegrava, ele se orgulhava das fraquezas dele. Agora, isso parece um pouco contraditório, porque ele era alguém que foi tão único, que fez tantas coisas, e quando ele fala de se orgulhar de algo, ele se orgulhava porque ele era fraco, ele se orgulhava das fraquezas dele. Por que isso? Paulo dizia isso porque ele entendeu um dia que Deus poderia ser forte através dele se ele fosse fraco. Ele entendeu que a fraqueza dele era uma grande qualidade para que Deus então pudesse operar através dele. Sabe por que se a gente olhar para nós e olhar somente para o que a gente pode fazer, olhar somente para o que a nossa capacidade pode fazer, a gente vai estar limitando o poder sobrenatural de Deus a agir através de nós. E aqui Paulo me ensina, cara. Ele fala, Lucas, sabe aonde o seu braço não pode chegar? Sabe aquele momento em que você é fraco, em que você olha para si mesmo e fala, não aguento mais, eu não aguento mais. É nesse momento que você pode dar abertura para que o poder sobrenatural daquele que é perfeito opere através de você. E é para isso que a gente tem que olhar, cara. A gente tem que saber que nós não vamos conseguir ser perfeitos. Talvez você esteja hoje aqui sufocado pela sua imperfeição. Pode ser que tenha áreas da sua vida que você não aguenta mais errar. Talvez você tenha um pecado de estimação, que você trata ele já há 10 anos, você cuida dele todo dia. Eu não estou falando que você deve permanecer cultivando esse pecado,
mas que você deve olhar para si mesmo e entender que aonde você é fraco, Deus pode se fazer forte, mas você tem que se permitir ser fraco diante de Deus. A gente tem que permitir abrir as nossas fraquezas diante de Deus. Ele sabe, mas Deus, como um bom pai, Ele deseja ouvir de nós. Cara, pensa para o teu filho, ninguém aqui tem filho, mas imagina, o teu filho chegar até você e pedir algo que você pode fazer. É claro que muito antes dele pedir algo para você, pode ser que você saiba o que ele precisa, você vai lá e faça, mas o seu filho honrar a sua paternidade na vida dele, a sua capacidade de fazer algo por ele, chegar e pedir para ele, e pedir para você, cara, eu acredito que quando acontecer isso com a Luma, minha filha já tem nome, é Luma. Quando a Luma chegar em mim e falar, pai, eu quero pegar, cara, eu quero pegar um controle ali em cima da estante para mudar aqui o canal, para assistir o Corinthians. Eu vou fazer com o maior prazer, cara. Eu vou pegar o controle para a Luma com o maior prazer. Deus, Ele se agrada de nós, como filhos, se achegar a Ele e se abrir a Ele. Vamos olhar um pouco para a vida de Jesus. Abre comigo aqui, abre comigo lá em Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. A gente está num... Como é que eu posso dizer? Numa discussão no bom sentido lá em casa, que a Mariana fala que a Luma não vai comer carne. Eu não sabe que a Mariana não come carne. Não sei porque eu estou falando isso, mas eu quero falar. Estou com o microfone aqui, então fala. Aí, eu sou carnívoro no último, velho. Eu gosto muito de carne. A Mariana não, ela fala, não, ela não precisa comer carne. Carnista, né? Carnívoro, você parece que eu... Sei lá. Tá bom. Ela não tá grávida, mas a gente já imagina, né, futuramente e tal. Ó, mais um que sou eu que você tá grávida. Gente, já teve, ó, mas isso não assusta mais a gente. O pessoal chega e fala, sou eu que beleza. Tipo, gente, teve uma época, não é porque você tá falando não, calma, eu vou te explicar. É que teve uma época, cara, teve uma época que Deus levantou os maiores profetas da cidade. Cara, teve... Acho que foi assim, numa fração de uma semana, cara. Cara, umas 10 pessoas chegaram para ela e falaram que ela estava grávida. Falaram que tinha pensado que ela estava grávida. E amém, sou grávida de filhos espirituais. Eu também estou grávida. Tá, estou enrolando demais, né? Vamos para a palavra. Que horas são? Cara, 7h14. Gente, eu tenho um pouco de dificuldade. Hoje é ceia, e aí domingo de ceia é complicado. Mas assim, hoje eu tava vendo um vídeo lá da administração, postou um vídeo rapidão. Juvena, né? Eu tô perdendo tempo falando coisas que não tem que falar, mas rapidão, já comecei, deixa eu terminar. Tava vendo um vídeo, subiu um vídeo no YouTube hoje da Ovelha Perdida. Cara, 56, 57 minutos. Eu olhei para aquilo lá e falei, eu não acredito que eu tenho capacidade de ministrar todo esse tempo. Como assim? 55 minutos, vocês aguentam ouvir eu falar 55 minutos? Vamos seguir, que hoje tem que ser rápido, que Deus colocou algumas coisas no meu coração para acontecer aqui e ainda tem que acontecer a ceia. E vai acontecer, amém? Vamos lá, voltando para Jesus, o próprio Deus que se fez carne. Lucas 22, 42. Pai, Jesus falando para Deus Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Se você não sabe, nessa passagem aqui, Jesus, ele tinha acabado de... Ele sabia que naquele dia seria um dia que ele iria se entregar. Seria o dia que ele seria crucificado. Então Jesus, cara, já estava suando sangue, velho. Ele estava sabendo que o tempo dele estava chegando, que o tempo dele estava próximo. E aí, ele pega e fala para Deus. Em outras palavras, ele fala, Deus, cara, se puder, não quero. Se puder, deixa passar esse negócio aí, mas seja feita a sua vontade. Cara, Jesus, o próprio Deus que se fez carne, o único homem
perfeito que habitou na face dessa terra. Ele demonstrou aqui uma fraqueza nele como homem. Apesar dele ter sido perfeito, ele teve uma fraqueza, ele teve vontade de desistir. Talvez você olhe para si mesmo e fala, olha só o tanto de Deus que eu já conheço, como que eu tenho capacidade de pensar em desistir? Eu te falar, cara, Jesus, ele orou para Deus e falou, cara, se possível, passa de mim esse cálice. Não se condene pelas suas fraquezas, cara, mas olhe para aquele que é perfeito. Jesus, ele, como homem aqui nessa terra, ele teve fome, ele chorou, ele descansou. O que mais? Ele foi tentado. Cara, Jesus passou pelas mesmas coisas que a gente passa hoje. É claro que havia uma diferença, ele era o próprio Deus. Ele era perfeito, então ele cumpriu o propósito dele, sendo perfeito aqui nessa terra, morrendo por imperfeitos. Amém? O Evangelho não fala sobre pessoas que são perfeitas, que vivem dentro de uma igreja. Talvez você tenha chegado até a igreja, talvez você tenha ouvido falar de igreja um dia, de uma maneira em que as pessoas que estão lá são perfeitas. Isso porque talvez nós mesmos temos pintado a fachada de igreja como um lugar de pessoas perfeitas. Sabe, porque a gente está muito acostumado em contar testemunhos bons, em contar coisas que Deus está fazendo através de nós, em contar coisas que são de sucesso, histórias de sucesso com Deus, mas poucas pessoas se levantam para falar, ei, eu sou falho. E eu estou aqui hoje para falar para você, eu sou falho. Eu, Lucas Paulo, eu peco. Eu tenho que renovar minha mente todo dia. Eu tenho que me submeter em saber que alguém um dia que foi perfeito morreu por mim, sabendo que eu seria imperfeito. A diferença é que eu não vivo uma vida dentro do pecado, porque Jesus me libertou disso. Hoje, sendo espírito, eu consigo discernir na minha mente aquilo que provém de Deus, aquilo que não provém de Deus. Então, pelo espírito, eu sei que eu tenho autoridade para dominar a minha carne, para dominar os meus desejos, para dominar as tentações do inimigo que tentam me fazer cair todos os dias. Mas eu também peco, velho. Ninguém que está lá fora precisa de Deus mais do que eu. Alguém que esteja nesse momento aqui, cara, cometendo um crime, ou se afundando nas drogas, ou se prostituindo, cara. Essa pessoa não precisa de Deus mais do que eu. Não, eu preciso de Deus tanto quanto ela. Cara, essa é uma noite para a gente olhar para nós mesmos e falar, cara, não tem problema se não está tudo bem. Mas sabe que tem um Pai Celestial, cara, que cuida de você, que enviou alguém que era perfeito para morrer por você, mesmo sabendo que você pecaria. Isso é forte para mim, cara, porque às vezes eu olho para mim e falo, cara, é um pouco difícil às vezes entrar na mente humana a graça de Deus. O amor incondicional de Deus. Quando Jesus caminhou por essa terra, ele veio até essa terra e ele começou a passar os ensinamentos dele. O povo judeu não conseguia entender. Porque o povo judeu estava acostumado de uma vida pelas obras, onde eles fariam coisas para então agradar um Deus. Mas Jesus veio pregando o amor incondicional. Jesus veio pregando amar a Deus sobre todas as coisas, e o que ele falava para todo mundo? Arrependei-vos. O que a gente precisa, cara? Não é viver uma vida perfeita, mas é viver uma vida onde todos os dias a gente olhe
para onde a gente está falhando e decida se arrepender, sabendo que um dia alguém perfeito morreu por aquele meu erro, sabendo que um dia alguém perfeito morreu pelo meu pecado. Jesus, ele não morreu simplesmente pelos pecados que um dia eu cometi antes de eu conhecer ele. Não, Deus é onisciente, ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que mesmo depois de você reconhecer o que ele fez por você, você voltaria a pecar um dia. Ele morreu por todos os seus pecados, e a palavra diz que quando a gente se arrepende diante de Deus, que a gente reconhece que a gente precisa de arrependimento, porque a gente não é perfeito, ele pega esse nosso pecado, ele pega essa nossa falha, ele pega esse nosso erro e joga no mar do esquecimento. Mas também não adianta a gente viver uma vida pedindo perdão todos os dias e caindo no mesmo erro todos os dias. Mas sabe que mesmo que você viva assim, cara, o amor de Deus é incondicional, a graça de Deus sempre vai estar sobre a sua vida, pronto para ouvir o seu pedido de perdão, para te puxar com a força do arrependimento, da graça, do amor de Deus por você. O Evangelho não conta a história de pessoas perfeitas, mas conta a história de alguém que foi perfeito, que morreu por pessoas imperfeitas. Amém? Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Vamos seguir aqui. Abre comigo lá em João 8:1. Essa passagem eu já li algumas vezes aqui, mas ela ensina várias coisas e ela tem um sentido muito amplo, ela ensina muitas coisas que a gente pode aprender, é uma passagem muito profunda, que fala a respeito de Jesus e a prostituta. Só contextualizando rapidão. No contexto atual ali, Jesus ele estava vindo à Terra ensinando sobre as coisas sobre o reino de Deus. E aí ele estava vivendo no meio, cara, ele era o precursor. Então ele estava vivendo no meio onde as pessoas não sabiam viver conforme ele estava ensinando. E naquela época, segundo a lei de Moisés, qualquer pessoa que era pego em um ato de adultério ou em pecado, ela deveria ser apedrejada. Ela deveria pagar por aquilo. As pessoas fariam a justiça com as próprias mãos na vida da pessoa. E aí, aqui em João 8:1 diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo, se reuniu a multidão e ele se sentou e ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. E aí perguntaram para Jesus: Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. E o Senhor o que diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: olha o que Jesus diz: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, porque os mais velhos tinham mais pecado. Para aqui. Aqui começa o ensinamento. Começou, cara, eu não sei, acho que não foi à toa que ele escreveu começando pelos mais velhos. Tinha mais tempo de vida, tinha pecado mais, começou saindo por eles. Então Jesus ele pega, cara, a mulher chegou, a galera pronto para tirar pedra sobre elas, para matar ela. E aí eles perguntam a Jesus, interrogam a Jesus o que ele ordena fazer. Então ele pega e fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra nela. Então a galera pegou, começou a soltar as pedras e sair. Isso ensina uma coisa. Primeira coisa, vou falar sobre 4 pontos aqui dessa passagem. Primeira coisa, não condene ninguém. Amém. Nós não fomos chamados nessa terra para ser o juiz dessa terra.
A gente foi chamado a essa terra para amar as pessoas. Pode ser que você tenha um amigo, você tenha alguém que você não aguenta mais ver a pessoa errar, ou tipo, você pensa que você é tão perfeito que você olha para alguém com um olhar de condenação, porque você pensa que você merece o amor de Deus porque você está de pé e a pessoa não. Mas Jesus ensina aqui, não condene ninguém. Seguindo. Até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Para de novo. Outra coisa, outro ensinamento que eu tiro através dessa passagem aqui. Quando a galera saiu, quando todo mundo que tinha pecado saiu, alguém ficou. Jesus. Porque ele era o único que era perfeito. Ele era o único que não tinha pecado. Então, outra coisa. Jesus é o único perfeito. Amém? Seguindo. No 11, Jesus diz, a prostituta diz a ele: não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Terceira coisa. Jesus, ele ensina ali sobre o perdão. Ele fala: eu também não condeno você. Em outra passagem, no livro de João, ele fala que, a palavra diz que Jesus, ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para libertar o mundo. Então aqui Jesus também fala: cara, eu não vim aqui para te condenar, eu vim para te perdoar. Vai, não peques mais. Ou seja, cara, nós devemos nos arrepender e pedir perdão para Ele. Quarta coisa. Ele fala: vai, não peques mais. E aqui não fala mais nada a respeito da história da prostituta. Depois já começa outra história. Eu imagino que essa prostituta, isso não está escrito aqui, mas é algo que eu entendo. Eu entendo que essa prostituta, ela foi. Recebeu o perdão de Jesus e foi. Mas sabe que existe um problema, porque às vezes nós estamos cientes de que a gente deve se arrepender, de que a gente deve pedir perdão para Deus, de que a gente deve se arrepender, reconhecendo que Jesus morreu por todos os nossos pecados, mas às vezes nós mesmos não nos perdoamos. A gente tem o perdão daquele que é perfeito, a gente tem o perdão de Deus Pai Todo-Poderoso, seu Criador, mas a gente não tem o nosso próprio perdão. A gente não consegue se perdoar pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Isso pode te prender. Sabe que se você, entendendo o que Jesus fez naquela cruz por você, continua carregando esse sentimento de autocondenação, mesmo se arrependendo dos seus atos, mesmo pedindo perdão para Deus, é como se você dissesse para você mesmo que a obra de Jesus não foi completa, porque você carrega um sentimento de autocondenação. Então quer dizer que o que Jesus fez naquela cruz não foi suficiente para limpar e apagar todo o teu pecado? Mas não, a obra dele foi suficiente, a obra dele foi completa. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, se você reconhece Jesus, cara, se você reconhece o que Ele fez por você, não há condenação sobre a sua vida. Isso não significa que o teu pecado não tenha consequências. Porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Você errou, se você matar alguém ali na rua, você vai preso. Deus te perdoa, mas você tem a consequência. Mas por mais que você tenha as consequências do mundo, que é aquilo que a gente planta, a gente colhe, você tem o perdão de Deus. Isso é muito louco, velho. Porque é difícil entrar na cabeça do homem, cara, esse perdão de Deus. Cara, já vi tanta história trágica de mãe que perdeu o filho e lá perdoar um assassino, levar uma palavra para o assassino ainda. Eu já vi umas coisas assim e eu falo: meu, só o amor de Deus para fazer um negócio desse, velho. Não tem como entender um negócio desse. Não tem como entender. Só o amor de Deus, cara. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte.
E uma outra coisa, que eu já estou quase encerrando. Meia hora. Eu estou quase encerrando. Uma última coisa que eu aprendi na caminhada com Deus, cara. Muitas vezes quando cometia algum erro, eu olhava e falava, velho, e agora, meu? Aquela promessa de Deus pra mim, e aí? Agora não vai se cumprir nunca mais, olha o que eu fiz, velho. Caguei aqui no negócio. E agora, velho? Meu Deus, corta essa parte. Perdão, gente. Fiz cocô aqui no negócio. Nossa, só piorei. Vamos seguir. Cara, velho, zoei tudo. E agora? Deus continuou me amando. Mas, e a promessa dele pra mim, cara? Será que ainda existe? Será que ainda tá de pé? Tudo bem, eu sei que ele vai me perdoar. Mas eu imaginava Deus olhando pra mim assim. Apaga tudo aquilo ali. Esquece esse negócio. Esquece o que eu falei pra você, velho. Olha que você não merece, velho. Olha o que você tá fazendo. Olha o que você tá fazendo. Eu imaginava isso. E eu me perguntava, eu me questionava. Falava, cara, e agora, velho? Vou ter que começar do zero a vida com Deus pra ver se Ele me dá um outro propósito, um outro chamado. Mas uma coisa que eu aprendi é que o meu pecado não muda o meu propósito. O meu pecado não muda o meu chamado em Deus. Sabe por quê? Olha só, é um negócio meio lógico. Deus, Ele te criou, mas antes Ele criou um propósito. A palavra fala que você foi gerado muito antes de estar no ventre da sua mãe. Então você foi gerado porque havia uma necessidade. Existe alguém, existem pessoas que estão esperando por você, para você alcançar a vida delas, para você levar o amor de Deus para elas, de uma forma que só você pode levar. Então Deus, onisciente, sabendo que existiriam pessoas que iriam precisar de você, criou você porque existia um propósito para você. Então se Ele criou um propósito antes de mim, como pode o propósito mudar por causa de algo que eu fiz depois? Vocês conseguiram entender isso? Se o pecado veio antes, se o propósito veio antes, porque eu fazendo algo depois vai mudar? Só se Deus pegasse e me matasse e falasse, agora eu vou criar outro para esse propósito. Não, cara. É aquela velha história. Deus, quando você for pai, seu filho fizer cocô, você não vai jogar ele fora. Você já viu algum pai jogando, porque o filho fez cocô, jogou o filho na lata do lixo? Não, cara, o pai vai lá e limpa o filho. Amém? Eu estou pregando na igreja, cara, está sendo filmado. Se eu estou na rua, pregando na rua, lá na rua eu não posso às vezes falar essas coisas, mas tem que me policiar, velho. Eu sei que passa na minha cabeça às vezes. Desculpa, gente, eu sou imperfeito. Sou imperfeito. Ai, meu Deus, vamos lá. O seu pecado não muda o seu propósito. Vamos encerrar. Gente, para com esse sentimento de autocondenação. Pega esse sentimento de tristeza e jogue longe, cara. Jogue fora. Existem pessoas esperando por você. Deus confia em você. Ele tem uma unção para você cumprir aquilo que Ele chamou você para fazer. Não pare, cara. Não pare por um erro que você cometeu. Porque algum dia alguém morreu por todos os erros que você cometeria. Pare com essa ideia de que você não presta, você é filho de Deus, você foi criado por Ele, você é único, você tem valor, você é importante. O seu chamado vai se cumprir, o seu propósito vai se cumprir. Você não vai viver nessa terra com um espírito de morte, querendo se matar, com autocondenação sobre a sua vida, pensando que você não vale nada. Não limite a capacidade de Deus aos seus acertos. Não limite o poder de Deus aos seus acertos. A gente precisa renovar nossa mente todos os dias para entender o amor incondicional de Deus e a graça de Deus.
Porque se a gente não entende a graça, a gente pensa que é porque a gente merece. E aí, eu já falei isso aqui esses dias, vou falar de novo. Às vezes o problema maior não é nem você pensar que, tipo, eu caí, putz, agora eu não mereço. O problema é você pensar no dia em que você esteve de pé, que você merecia. Não mudou nada, você continuou não merecendo, velho. Não é porque você está uma semana sem pecar que você está merecendo, não, velho. Não é porque você venceu uma semana sem cair no mesmo erro que você venceu. Ele venceu, foi porque Ele nos amou. A palavra fala que Ele nos amou. Ele não vai te amar porque você faz algo. Ele não vai te amar porque você deixa de pecar durante uma semana. Ele já nos amou. Ele nos amou muito antes. E a palavra dele não muda. O amor dele não muda. Mesmo você errando, Ele faz por você. Essa é a graça de Deus. E que a gente possa caminhar nessa terra para cumprir o chamado de Deus para nós. E que as pessoas possam olhar para nós e nos seguir. Não porque a gente é perfeito, mas porque a gente vai estar apresentando para elas alguém que é perfeito. Se coloca de pé no seu lugar.